Ricardo Dalton, tudo bem? Maravilha! Como é que você está? Me ouvindo em alto e bom som? Tô ouvindo. Vocês que estão entrando, Maravilha. amigos, boa noite. Vão dizendo se vocês estão ouvindo a gente direitinho, se está claro para vocês o vídeo, o áudio, que mais uns 2 minutinhos nós começamos oficialmente. Tudo tranquilo? Tudo na paz? Deixa eu ver a iluminação aqui se melhora. Deu saudade de Melhorou. mim? Quanto tempo que você já não fala comigo? Já ficou com saudade, né? Deve dar 1 hora mais ou menos, 2. É, rapaz. Legal. O pessoal tá dizendo que o som tá legal. Meu caro amigo Uhum. Fabrício, abração. Sempre um prazer, meu caro. Vamos só dar uns minutinhos? Cara, se já quiser começar a Isso. entrar, a gente vai falar. Vou falando pro pessoal o seguinte: pega papel e caneta, que de acordo com o que você for perguntando, eu vou respondendo, e às vezes as pessoas perguntam: o que você falou mesmo? E eu não lembro mais. Então, e vou dando muita dica. O que vai vindo aqui eu não guardo para mim, não. Eu vou dando orientação aí. Então, o pessoal querendo ter um Eu papel vou e caneta aí respondendo e às vezes. em mãos. Ó, o Vitor aí. Abração, Vitor. Então, Abraço, pessoal, meu se quiser caro anotar, fica à vontade. José, meu caro E Laureano, outra meu coisa, Israel. se o pessoal quiser fazer perguntas, fiquem à vontade. Por Eu e favor, o Marcelo, a gente não combina antes do que a gente vai falar, não. A sai gente na tem um hora. tema, semana. Ó, o Mário, grande Mário, saudade do Até Mário Mário Jorge, Jorge grande chegando mestre. aí. A gente escolhe um tema. Semana passada eu falei, Marcelo, tu vai falar de mentalidade financeira, eu vou te fazer as perguntas. Hoje a gente inverteu. A gente vai falar de Oi, planejamento financeiro e ele vai perguntar. Fiquem à vontade para perguntar também. Então vamos lá, exatamente. Marcelo. Como diz um outro grande mestre Hoje, nosso, direto ao ponto. hoje eu tô na moleza, eu só faço pergunta, não respondo quase nada, tava uma maravilha. Então, Ah, amigos, fica à vontade. Fica à vamos, vontade de complementar, de trazer. É sempre um prazer trocar essa bola aí contigo. com certeza. Para os nossos amigos, por favor, deixem as perguntas de vocês para eu não ficar aqui falando sozinho com o Dalton e perguntando. Viu, Samário Jorge? Manda a pergunta aí também, que as tuas perguntas são sempre de primeira. Então vamos lá, para a gente Verdade. começar, o nosso tema é planejamento financeiro. Então eu já vou começar fazendo a Uhum. pergunta complexa. Cita para a gente aqui, esclarece um pouco os benefícios desse planejamento financeiro, o que que a pessoa ganha se planejando e o que ela perde quando ela não se planeja, mas aí eu vou te pedir para dividir em três grupos. O primeiro grupo são aquelas pessoas que estão com dívida e tem que resolver dívida. O segundo grupo é aquele que não faz nada, matar no zero a zero, dá para pagar as contas e roda no mês. E o terceiro grupo é aquelas pessoas, e aí cada um no seu patamar, que mesmo não se planejando, não fazendo nada, sobra um dinheiro lá, ele não sabe da onde veio, da onde sobra. Quais são os benefícios e os malefícios de não se planejar para essas três classes, se é que a gente pode chamar assim? Então vamos lá. Um benefício que já serve para todas elas. Clareza. Quando eu tenho uma organização financeira, um planejamento financeiro, ou seja, quando eu sei o quanto entra de dinheiro no meu bolso, que a maioria das pessoas sabem porque a grande parte trabalha como empregada e todo dia X lá recebe o contra-cheque lá com os valores e tudo mais. Só que não sabem quanto gasta. Quanto eu sei, no nosso caso, que tem fontes de renda diferentes, em datas diferentes, fontes de renda múltiplas. Mas a gente tem essa noção de quanto que a gente está fazendo por mês e o quanto que a gente vai gastar por mês em diversos setores, habitação, transporte, saúde, educação, lazer, etc., etc., isso ajuda a gente a trazer clareza para a tomada de decisão. Então vamos lá, como você pediu para dividir em grupos, vamos pegar esse primeiro grupo dos endividados. E nisso, a gente fez uma junta, uma planilhazinha, que é de controle de gastos, dividido por setores, que é só entrar em www.metodotdl.com.br e baixar gratuitamente, que já está dividida com fórmula e tudo. Isso ajuda o quê? Você começa a observar que existem variações no seu orçamento mensais. Por exemplo, início de ano tem gastos, quem tem filho, com matrícula escolar, compra de uniforme, compra de material, impostos ali como IPTU, que é no início do ano, muitas pessoas IPVA, etc. ali. Então, existem diversas ali para se ter clareza. Então, aquela primeira pessoa que está endividado, o que ela precisa saber? Como é que está meu orçamento? Será que essa minha dívida foi porque tem um descompasso? Eu até faço um bom dinheiro, mas meu nível de gasto está muito elevado? Então, o que eu posso fazer? Se eu tenho
um planejamento financeiro e essa percepção, que começa através de uma planilha, através de um aplicativo, de uma gestão financeira, vai me ajudar no processo de decisão a falar o seguinte: é mais importante agora eu fazer mais dinheiro, que requer tempo, dedicação, etc., ou eu melhorar essa minha qualidade dos gastos? Entender o que está acontecendo nesse balanceamento. As pessoas estão no 0 a 0. Isso aí é luz amarela. Você está atravessando ali luz amarela, pode ficar vermelho e vir um carro no encontro e te pegar. Por quê? Porque se hoje o que você faz, você gasta, você está no 0 a 0. Mas e se acontece um imprevisto? Sim. E a vida é cheia de imprevistos. Quando você casa, você tem que cuidar do seu lar, é um cano que estoura, quando tem filho, quando tem cachorro, quando tem alguma coisa ali, doença, é um tratamento que precisa. E vão surgir imprevistos. Isso faz parte da vida. Eu costumo dizer que não existe nem imprevisto. Já tem que ter dentro do orçamento uma verba para essas situações inesperadas, que acontecem aleatoriamente. Então, o risco dessa pessoa que está no 0 a 0 ir para o lado de quem está devendo é muito alto. E, por último, aquelas pessoas que estão fazendo mais do que estão gastando, traz a clareza de falar: o que eu posso fazer com esse dinheiro? Melhorar a qualidade da minha vida, fazer alguma formação que eu estava querendo, enfim, doar, que também é muito importante, para alguma causa, para alguém. Então, para esses três públicos, essa questão de você ter um bom planejamento financeiro serve para dar clareza. E para você fazer parte daqueles dois grupos, do 0 a 0 que está devendo, vir para o grupo da prosperidade, aquele grupo que está fazendo mais, para poder ter mais lazer, para poder ter mais, enfim, aquilo que for mais caro para ela. Só para dar um exemplo da clareza. Minha esposa chegou para mim em dezembro e falou: bebê, os alunos nossos já sabem, eu já conto que o tratamento aqui em casa é um chamando de bebê, então já estou aqui sendo bem informal. E ela falou: olha, o pessoal lá do clube falou que pintou uma vaga, eles sempre todo ano viajam para uma casa, que é lá em Niterói, que tem piscina, tem campo de futebol, churrasqueira, tem aquela coisa toda lá, e pintou uma oportunidade, só que tem que fechar rápido, porque vai ser daqui a pouco. É tantos mil reais. Falei: beleza, pode fechar. Ela tomou até um susto, que para ela eu sou pão duro, mas não sou. Por quê? Porque eu já tenho aquele planejamento financeiro de quanto é a previsibilidade, quanto vai entrar e de quanto vai sair no próximo mês, no outro mês. Então eu sabia que aquele saldo ali não precisaria nem mexer nas minhas aplicações, com o que estava para entrar já dava para pagar. Então isso é importante, que muitas vezes nós deixamos de aproveitar algo dizendo não e tinha condições de fazer, e o pior, em alguns outros momentos nós falamos sim e não temos condições, e depois isso vai custar caro lá na frente. Se eu pudesse agregar um pouquinho nesses três grupos, como é que fica o risco emocional? Como é que você definiria o risco emocional? Mesma coisa, pensando nos três grupos, que eu acho que a gente agrega uma boa galera, e a maioria de nós em algum momento pode ter passado por isso. Como é que aumenta, como é que diminui esse risco emocional e isso alinhado ao planejamento financeiro para quem está nesses três grupos? Isso que você falou é muito importante, porque lidar com dinheiro é muito emocional. As emoções influenciam e, como a gente fala, a nossa visão é sistêmica. Então, dependendo do que está acontecendo na minha vida financeira, vai impactar minha vida de saúde, meus relacionamentos, meu desempenho na minha carreira, na minha qualidade de lazer, etc, etc. Então, vamos lá. O que acontece geralmente? Só para te dar uma ideia agora, Marcelo, até porque a gente está num momento do mundo que o mundo está diferente. A gente sabe que o mundo sempre muda, é até um dos pressupostos da PNL, que é a verdade, né, a constante que a gente tem é a mudança, que as coisas sempre mudam, só que agora mudou de uma forma diferente e inesperada. Está exagerando o mundo agora. Se a gente fosse falar no passado, olha, daqui a pouco vai parar tudo, vai ter a pandemia, todo mundo na sua casa. A gente não tinha essa previsibilidade. A gente poderia até falar, vai sair uma guerra em algum canto, era menos imprevisível do que a pandemia. Mas isso também o que acontece? Só para você ter uma ideia, para te responder. Desde que começou a pandemia, até o final de maio, 2 milhões de pessoas deram entrada no seguro-desemprego. Então, o que acontece? Muita gente está perdendo renda, muita gente que não estava, a tua pergunta até é pertinente por isso, muita gente que não estava no status de estar devendo, vai passar a estar, por questões que estão acontecendo. Então, primeira lição, eu acho que tudo na nossa vida é tirar aprendizado. Quem está naquele lado de devendo, qual o aprendizado que eu posso tirar desse momento? Esse momento, quem já estava devendo antes, quando as coisas estavam prósperas, vai ser uma situação que tende a piorar, porque agora o dinheiro está escasso, as oportunidades estão escassas, e tem essa constante de mudança. Então, assim, porque agora, depois passado,
Tudo bem, mas assim, um aprendizado. A reserva financeira. Um colchão financeiro. O que é uma reserva financeira? É você ter os seus gastos durante ali, pelo menos, no mínimo, 6 meses, o número das suas despesas, numa aplicação conservadora com alta liquidez. Ou seja, no momento que você precisa, o dinheiro está na sua mão. Isso vai te ajudar o quê? Emocionalmente você está mais tranquilo. Fala, opa, deixa eu reajustar a rota, vou precisar de usar aquele dinheiro que poderia ser aproveitado numa oportunidade, numa qualidade de vida, por um momento que o mundo trouxe. Isso vai te dar o quê? Tranquilidade. Aquela pessoa que está no 0 a 0 é parecido, porque qualquer situação pode levar ela para o lado do devendo. E provavelmente uma situação inesperada como essa, muitos que estavam ali, não, o que eu faço, eu gasto, está tranquilo, mas perdeu o emprego, ou então o emprego diminuiu o salário para o governo cobrir uma parte, mesmo assim ela teve uma perda de receita, enfim, e ela vai entrar para aquele outro grupo. E agora, aquelas pessoas que têm uma boa condição financeira, o que vai acontecer com elas? Elas vão surfar na onda. Elas, então, emocionalmente também vão estar tranquilas, vão estar com a lente atenta e falar quais são as oportunidades que estão surgindo. Por exemplo, de semana passada para 3 semanas para trás, a bolsa estava lá embaixo. Quem faz operações de curto prazo perceberam uma tendência de alta e ganharam muito dinheiro. Eu entrei na semana passada, na semana retrasada para passada, ainda peguei o finalzinho dessa onda. Agora teve um repique para baixo, que também já era esperado. Por exemplo, quem está querendo comprar um imóvel, nesse momento, quem precisa vender, tem pouco dinheiro Mais baixo. circulando, vai ser mais baixo. Então, emocionalmente, aquelas pessoas que financeiramente estão mais preparadas, elas vão se sentir bem caso tenham um desemprego, porque elas têm ali a parte financeira dela, não vai mexer no emocional, de ela ter uma insônia, de ela ficar preocupada, de ela entrar em desespero, porque ela está lá com uma reserva que dá essa proteção para ela, influencia emocionalmente. Do outro lado, aquelas pessoas que já estão com problemas financeiros, criar uma estratégia de guerra, estratégia de sobrevivência. O que eu tenho em casa Vender agora alguma coisa, de joia, de objeto, de eletrônica, eu posso vender para poder minimamente me organizar aqui, para poder me alimentar e fazer o fluxo ali da sobrevivência a seguir. Uma pergunta que Espero dá. ter respondido. Respondeu Sim. sim. Uma pergunta da Analice que ela colocou aqui. Beijo, nossa amiga Analice. Um beijão para ela. Gente finíssima. Ela perguntou como é que você calcula essa reserva financeira? Como é que a pessoa pode fazer da forma mais simples para saber, olha, quanto é que eu preciso de reserva financeira? Quanto que são 6 meses da minha reserva? Então, não é o quanto você faz de dinheiro. O pessoal normalmente fala o quanto que eu ganho. Eu não gosto de usar ganho porque ganhar parece que alguém te dá. E a gente sabe até através da PNL que linguagem gera realidade. Então, assim, aquilo que você faz, vamos supor, uma pessoa faz 6 mil reais por mês, líquido. E só que a despesa dela é 5 mil. 5 mil vezes 6, 30 mil. Então, 30 mil é o número da reserva financeira. Agora, até essa pandemia veio trazer uma luz até nós, sobre nós, educadores financeiros. Será que 6 meses é suficiente? Será que não é melhor ter uma reserva financeira de um ano? Geralmente, quando a gente vai tratar com o cliente, a reserva financeira é o seguinte: se acontecer alguma coisa que você perca a sua renda principal, qual o tempo que você precisa das suas aptidões, habilidades que você existe, da sua carreira, da sua profissão, para poder se reenquadrar financeiramente de novo? Então, mínimo é 6 meses, mas hoje o ideal é um ano. Então, se uma pessoa tem um gasto de 5 mil por mês, 60 mil aplicados ali numa reserva financeira ali para manter ali uma boa saúde financeira. Como ela faz essa reserva? Separe sempre, no mínimo, 30% das suas receitas, do que você recebe, separa para poupar, dividindo em 3 potes. Um pote, a aposentadoria, que tem muitos empregos até que fornecem previdência do trabalho e contribuem junto, aí você já tem. Acho que o Dalton caiu um pouquinho, gente. Vocês estão ouvindo o Dalton aí? Respondem aí para mim se vocês estão me ouvindo ou estão ouvindo o Dalton. Acho que a internet dele deu alguma baixa lá. Vocês estão me ouvindo? Pode deixar, viu? Só me falem, acho que o Dalton caiu. Esse Dalton é fogo, tá vendo? Ele foge até no dia que sou eu que estou entrevistando ele para eu continuar na live aqui. Eu que tenho que ficar explicando agora a parte dele. Esse negócio de parceria, tá vendo? Como é que é? Você também, Elton. Tu tá aí, não foge não quando a gente fizer a live junto nesse negócio. O cara foge, agora eu que vou ter que explicar o planejamento financeiro. Vocês estão me ouvindo bem? Tranquilo? Sim.
Ficou claro, Analice, a parte que o Dalton explicou? Deu para pegar tudo? O Dalton que congelou. Deixa ele voltar à vida aqui, que ele me pede para entrar de novo aqui, eu convido ele, que ele ainda não voltou. Enquanto isso, o que é importante a gente perceber nisso? É fácil fazer a conta. Eu tenho 5 mil de custo, tenho 6 meses que eu preciso. Lá, por exemplo. Dalton voltou à vida aqui, é isso? Então vamos chamar o Dalton. Cadê ele? Calma que ele já vai entrar. Essa conta é fácil da gente fazer. Multiplica pelo que você custa 6 meses. Mas na prática aqui, não meu é amigo. assim, não. O cara foi embora, meu. Foi fazer o planejamento da internet dele. Mais perto aqui do ponto da internet. Eu tava brincando com o pessoal aqui que, porra, cara, até na live tu me sacaneia, tu vai embora na hora que eu não preciso falar, eu tenho que ficar aqui falando a tua parte, cara. Esse trabalho tá... Só um segundinho, deixa eu pegar aqui uma cadeira. Pra Pega mim, aí, pega pra aí, você tá que tinha tranquilo. caído. Deixa eu ficar aqui. Tá vendo, gente? Como é que é? A parceria é isso. Até no dia que o cara vai explicar, ele some, ele faz um esquema lá com a operadora. Eu falei pra eles... Eu mudei de local, que eu ficar pertinho aqui. Eu achei que foi você que tivesse caído. Até onde vocês me ouviram? Até não, que ponto? O que eu estava falando para eles aqui, você caiu no ponto, você fechou teu raciocínio dos 5 meses, dos 5 mil vezes 6 meses. O que eu estava falando aqui enquanto você não estava, é que é mole fazer a conta. O difícil é seguir ela. E aí eu vou até devolver para você com uma pergunta para você continuar incrementando isso. Primeiro, deixa eu só ver, estão ouvindo o Dalton bem aí? Estão nos ouvindo bem, gente? Responde aí, fala com a gente. Só diz aí enquanto eu faço a pergunta para o Dalton. Pergunta é o seguinte, meu caro. A conta é fácil de fazer. Muitas pessoas conseguem fazer. Você tem muitos clientes, eu também tenho, que sabe fazer essa conta, que é uma maravilha. Tem dinheiro para fazer essa conta. Não vou nem dizer o que não tem. Mas eles acabam se sabotando em algum grau. A pergunta da sabotagem é, e aí eu vou usar o cenário atual como você citou. Legal, o pessoal falou que está ouvindo. Usando o cenário atual que você falou, em cima disso. A pessoa que não consegue se controlar, ela sabe que ela tem que guardar isso, mas ela acaba comprando mais alguma coisa parcelado, compra mais um sapato, uma televisão que ela não precisava. Chega num momento como esse, ela pode até conseguir se virar razoavelmente bem se as condições estivessem boas. Mas quando ela tem umas 10 coisas parceladas em 10 vezes e as prestações estão caindo agora para ela e nos próximos 6 meses, talvez aquela conta que ela fez, ela mesma tenha se sabotado. Eu queria que você falasse um pouquinho desses sabotadores como esse, que às vezes a pessoa não vê, ela vai parcelando coisas sem controle, e quando entra a crise, quase que dobra o problema dela, porque ela não tem mais aquele custo só, ela tem um custo extra. Fala um pouquinho pra gente como é que é esses desafios, essas dificuldades para enfrentar esses sabotadores. Entendi. Então, só para fechar a pergunta que eu estava respondendo antes, quando caiu pelo que você falou, o pessoal não pegou, para fazer essa reserva financeira, você falou assim, saber tudo bem. Aí eu já vou entrar na parte emocional aí que você perguntou. É o seguinte, separar o salário, o ideal, 30% do que você faz, você separa em 3 potes. 10% para aposentadoria, 10% para fazer o colchão financeiro e 10% para você fazer um planejamento para realizar seus sonhos, de curto, médio e longo prazo. Então, é importante a gente atender a nossa... Aí eu já vou emendar na sua pergunta de agora. Porque qual que é um grande sabotador que nós temos? A tal da gratificação imediata. Como é que está o nível das pessoas hoje? Estressadas, ansiosas, apontando aí que agora em 2020, pesquisa que eu vi na época da pós-graduação em neurociência, é que em 2020, isso foi 2 anos atrás, bateria o recorde, a doença mais propagada seria depressão. Com essa pandemia agora aí que vai realmente ganhar um grande fôlego. Então o que acontece? A química que nós temos hoje, vários hormônios, o cortisol, o estresse, é algo ali que a gente fica preso. Quando muitas pessoas vão fazer uma compra, ou vão comer aquele docinho, ter aquele acesso ao açúcar, ou comprar bolsa, comprar joia, comprar eletrônico, ela tem uma descarga de dopamina, de serotonina e de várias químicas do bem-estar. Então ela muitas vezes compra, não é o objeto em si, é a sensação, é aquela química que o objeto, que é o meio, vai trazer para ela. Então até foi interessante que eu liberei, não sei se já está lá na nossa jornada da evolução financeira que nós estamos fazendo, eu preparei até um exercício, uma dinâmica pessoal, mas essa vai ser agora no finalzinho da jornada, acho que ainda não saiu não, que é a seguinte, para a pessoa, tudo começa com a tomada de consciência, esse é o primeiro passo.
Então, assim, se a pessoa tem um hábito repetitivo de comprar uma determinada coisa, seja comida, seja objetos, seja experiência, etc., é o seguinte: como é que estava a minha emoção poucos momentos antes de eu decidir comprar? Estava ansioso, estava estressado, estava aflito, estava em estado de euforia, enfim, para cada um vai ser diferente. No momento que eu comprei, qual que era o meu estado emocional? Era aquele mesmo ou no momento em que eu entrei na loja e comecei a olhar, mudou? De repente eu estava tenso, estava estressado e agora comecei a ficar em euforia, por exemplo. Depois que você compra, qual é a sensação, qual é a emoção que tem dentro de você? Então você vai ter tomada de consciência da sua emoção, que foi o gatilho, da sua emoção no momento da compra e da sua emoção pelos próximos minutos, próximas horas. Então isso é uma tomada de consciência. Uma solução remediativa. Se eu estava estressado, fiquei ali naquele momento em que fui fazer a compra, em estado de euforia, e saí com aquela sensação de bem-estar, de alegria, de leveza, eu descobri o seguinte: qual é a atividade que vai, no momento em que eu estou estressado, vai me trazer aquela sensação final de leveza? Será que é um bom papo com os amigos? Será que é praticar um esporte? Será que é ler um livro? Será que é dançar? Para cada pessoa vai ser algo diferente. Então isso é o autoconhecimento que cada um ter. Para poder fazer com que as emoções não entrem nesse sabotador. Porque qual que é o sabotador da pessoa? Ou a gratificação imediata, existem vários, vou dizer os dois principais. Ou crenças negativas em relação ao dinheiro. Achar que quem tem dinheiro é sujo, se eu tiver dinheiro eu não vou para o céu. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus. Então, se eu tenho essas crenças que estão lá no meu inconsciente, o que vai acontecer? Eu vou encontrar alguma maneira aqui no meu externo de me afastar daquilo, de me afastar do dinheiro. Então, a primeira solução, o primeiro passo é tomada de consciência. Eu estou procurando aquilo por algo que eu estou para criar uma compensação, a homeostase, ou eu estou procurando aquilo porque, de repente, quando eu vou visitar minhas crenças, qual o significado que o dinheiro traz para mim? O que é a minha relação com o dinheiro, como é que é? E até falando que tem a nossa jornada, que a gente tem lá vivências que você preparou muito bacanas, das pessoas encontrarem o significado do dinheiro, encontrar em relação com o dinheiro. Eu sou o cara da planilha, né? Coloco lá umas planilhazinhas para despertar a consciência do que as pessoas estão fazendo. Então, tudo é tomada de consciência. Uma coisa também importante, se você me permite até agregar, o Elton está por aí também, nós fizemos uma live no outro dia, nós até entramos nesse ponto. Aquelas crenças que normalmente estão escondidas e são negativas, em certo grau é mais fácil de serem reconhecidas. Como você falou, dinheiro é sujo, dinheiro não traz a felicidade. Mas tem algumas outras coisas que a gente precisa fazer, que é separar o princípio do contexto. E aí eu vou usar uma história que eu gosto de exemplo disso, por exemplo. São Francisco de Assis, ele abriu mão, independente da linha religiosa, mas como exemplo do ser humano. Na época que ele viveu, ele abriu mão do lado sexual dele para viver a filosofia espiritual dele e abriu mão de todo o dinheiro que ele tinha para aquilo. Se a pessoa não separa o princípio do contexto, qual é o princípio? Ele quer viver a espiritualidade dele plenamente. Qual é o contexto? O contexto é diferente do nosso. Quando isso está na mesma coisa, vai dar um problema. O contexto na época era o quê? O dinheiro, na sua maior parte na época, era sujo. Porque eram senhores feudais, um tomando a terra do outro. O dinheiro era tomado, não era conquistado por trabalho. Então, na época, qual era o recurso que ele tinha dentro do contexto? Era abrir mão daquilo que a família dele conquistou de uma forma não tão justa. Se a gente não faz essa atualização de época quando traz para a gente, nós temos um problema. Porque eu junto o princípio e o contexto no mesmo lugar, o princípio é ótimo, eu quero viver minha espiritualidade. Mas hoje é você que está nos ouvindo que trabalha para fazer o seu dinheiro. Então o dinheiro não é mais sujo. Você está fazendo o seu trabalho para isso. O contexto mudou. Se a gente não fizer essa atualização dos exemplos que a gente tem de época em matéria de contexto e mantiver o princípio, a gente acaba sendo pego por uma coisa que é positiva, minha espiritualidade, e acaba virando uma coisa negativa. Eu preciso negar o dinheiro para viver minha espiritualidade plenamente. E aí a pessoa não consegue encontrar onde está aquela crença, porque ela está misturando um contexto de época fora de época. Faz sentido aí na sua percepção também? Muito, faz todo sentido. Se a gente pensar um pouco em consumo inteligente, que dicas que você pode dar para o pessoal que está nos assistindo sobre, nesse planejamento, como é que eles podem ter um consumo mais inteligente, como é que eles podem aproveitar oportunidades, se preparar para elas, de forma a ter esse prazer que você falou, mas também guardando o que eles precisam, juntando o colchão financeiro e mais, encontrando, quem sabe, a liberdade que cada um busca.
Então, dentro de um planejamento financeiro adequado, uma parte da verba que você deve separar para você é o seguinte, é uma verba para prazeres. Separar lá X reais, você quando tem uma organização financeira, é interessante falar, esse dinheiro aqui eu vou separar e vou decidir no momento que eu quero. Se é comprar algo para mim, se é dar um presente para alguém, se é ir numa festa, se é ir num teatro, no cinema, vou decidir no momento em que aparecer a oportunidade, no momento que eu tiver vontade eu vou decidir. Então, muito importante é você já ter dentro do seu planejamento, essa reserva para essas situações que vão acontecer, de atender seus desejos. Uma coisa que eu faço uma lista das coisas que eu quero. Então, eu anoto lá, isso, aquilo, etc, etc. Depois eu começo a analisar dentro daquela lista o que é mais urgente. Por exemplo, no meio dessa pandemia, eu moro em casa de vila. E eu falei, olha, depois do primeiro mês, eu quero fazer atividade física aqui, eu vou começar a correr. Quando eu peguei meu tênis de corrida, na hora que eu coloquei o primeiro pé, o tênis rasgou. Era um tênis velho que eu tinha. E Estava acostumado, né? Ele não estava acostumado a te ver correndo, vestindo ele já assim. Fazia tempo. Tinha tempo que ele não te via. Fazia tempo que ele não me via. E eu falei, cara, tudo bem, vou usar um outro tênis para começar a correr aqui, mas isso se tornou uma prioridade. Porque é algo que eu vou começar a fazer continuamente. Então eu falei, eu preciso de um tênis. Eu preciso de um tênis top para aquele corredor que corre maratona e tal. O que eu preciso? Eu preciso só de não sentir dor no joelho, não sentir que tem um bom impacto. Pesquisei, verifiquei um tênis ali que atendia o que eu queria, a um preço ali que eu considerasse adequado. Fui lá, fiz a compra. Existem outras coisas que são desejos. Você já viu aqui em casa, viu que na minha estante está cheio de bonequinho. Cada bonequinho daquele foi R$60. Eu comprei ali comprei em 70. Então o que acontece? Eu tinha uma renda, falei assim, para que atender aqueles meus desejos? Você tem aí o mestre Yoda aí do quase teu tamanho. Então são aquelas coisas que a gente quer que vai atender um desejo, que também é importante, não são só as necessidades. Só isso. São os desejos. Eu faço uma lista. Depois que eu faço uma lista, eu falo assim, quanto custa cada um? Qual é a prioridade de cada um? Qual um plano de ação que eu vou fazer? Se é alguma coisa maior, como uma viagem que eu fiz no passado para Miami, eu pensei o seguinte, qual foi a minha estratégia? Essa viagem, meu plano ali, vou gastar X. Aí eu falei, agora o que eu vou fazer? Como eu posso fazer um dinheiro novo, como a viagem eu decidi 6 meses antes, como é que eu posso já começar a pagar algumas coisas da viagem agora, que sobram no meu orçamento, para não mexer nas minhas aplicações? Então, aí comecei já, vou distribuir a passagem de avião em 3 vezes no cartão, porque eu sei que cabe no meu bolso. Não vou precisar de mexer, de tirar dinheiro. Vou arrumar com um grupo de amigos, porque grupo de amigos fica rachar, carro fica mais barato, rachar hotel fica mais barato, e etc. Então comecei a fazer estratégia, comecei a falar, vou dar um treinamento fora, vou pegar o dinheiro desse treinamento e vou utilizar ele como parte para comprar dólares. Então comecei a fazer. Quando chegou na viagem, quando acabou a viagem, ela já estava toda paga, porque eu já tinha feito o dinheiro antes, precisei de utilizar uma pequena parte do que eu tinha guardado, que depois eu fiz um plano para repor aquela parte de novo, de onde eu tinha tirado da minha aplicação, mas fazer um dinheiro novo. Então isso é legal, porque quando você tem seus sonhos, que é importante, é saber quanto custa, saber a prioridade e fazer um plano de ação. Legal. Muitas vezes um sonho que você tem já cabe no seu orçamento mensal, caso você tenha essa organização. Você fala, estou precisando de comprar, ou quero comprar, preciso ou quero, cabe no meu orçamento, a prioridade agora é esse. E pode também, aí você vai lá e também pode agregar outras coisas, né? Por exemplo, você citou, a gente tem, todos nós aqui temos nossos desejos. Eu, por exemplo, eu e minha esposa adoramos o Mestre Yoda. Eu pedi para fazer um mestre no tamanho original. É um desejo que eu atendo, mas tem um outro lado que está por trás disso. Quem fez ele para a gente fez sob demanda e é um artista de primeira linha, que muitas vezes as pessoas não reconhecem. É difícil ter, às vezes, recorrentemente o seu ganha-pão. Então é uma forma de eu atender um desejo e devolver para outra pessoa, em matéria de investimento nela, a qualidade do trabalho que ela está entregando para isso. Então tem uma via também de mão dupla. Quando a gente faz isso conscientemente, a gente gera movimento para todos os lados. E nesse momento, Marcelo, é muito importante, porque tem muitas pessoas que estão passando necessidade. E como a gente fala até no nosso método TDL, a gente fala de gerar, gerir, multiplicar, blindar e do doar, que eu até falo para o público agora, aqueles que estão com uma condição financeira melhor, ou porque mantiveram emprego, porque tem uma boa reserva, estão num momento financeiro melhor, o que a gente pode fazer nesse momento para ajudar aquelas pessoas que estão passando por necessidade? Por exemplo, para mim, nem falei nem isso para a pessoa, eu falei assim, vou adotar aquele cara, que você conhece, um cara de uma Kombi,
que vende queijo, que fica quase em frente aqui de casa. Antes eu comprava 1 ou 2 vezes por mês um queijinho lá com ele. Agora eu falo, poxa, a melhor coisa que a gente pode fazer por alguém é dar oportunidade de trabalho. Melhor do que, toma um dinheiro que você está precisando. Claro. É fazer, deixar a pessoa trabalhar naquilo que ela é boa de fazer. Então, toda semana agora eu falo, eu vou lá um dia, compro um queijo, compro linguiça, compro manteiga, já comprei quase que aos pouquinhos a variedade da Kombi inteira. Mas é uma maneira que eu falei, a maneira de eu ajudar essa pessoa que vem não sei de onde, um comerciante, a passar melhor, minha contribuição para ele passar melhor por essa situação. Mesma coisa, se existe uma pessoa que costuma fazer um trabalho diarista na sua casa, não está podendo ir nesse momento, para preservar você e também ela e a família dela. Será que eu tenho condições de ajudar? De continuar pagando para ela ali o que eu pagava normalmente durante o mês, para que o impacto seja menor? Se você, por exemplo, tem meu filho que faz escolinha de futebol, não está tendo escolinha de futebol. Eu parei e pensei, será que o profissional que dá aula para ele não precisa desse dinheiro? Isso aí não é o sustento dele? Tem condições de continuar pagando? Continuo pagando. É isso aí. Isso é muito importante nas pessoas que estão... eu costumo dizer o seguinte, nesse momento, eu vi alguém falando uma vez na televisão, estava todo mundo no mesmo barco. Como a gente tem uma mente assim de reflexão, eu parei e pensei, será que a gente está todo mundo no mesmo barco? Aí eu falei, discordo. Eu acho que todo mundo está passando pelo mesmo mar. Mas um está na canoa, Perfeito. Outro está numa lancha, outra está quase Perfeito. Se afogando ali sem nada para salvar, outro está numa bela embarcação. Então cada um de nós está passando por esse maremoto de uma maneira diferente. O maremoto é o mesmo para todos, mas cada um está passando com certeza. Então como é que a gente pode fazer para resgatar as pessoas que nesse momento não estão lá sem objeto nenhum, jogar um bote salva-vida para essas pessoas? Então isso é importante na nossa filosofia financeira, e até quando a gente faz isso, ajuda a desmistificar, se tem alguma sujeira no inconsciente, de que o dinheiro é sujo. A gente começa a dizer para a gente o seguinte, o dinheiro é uma forma que eu tenho para prosperar e levar prosperidade a outras pessoas. Com certeza. E até dando boas-vindas aí para os nossos amigos que estão chegando, Heloísa, Albertine, o meu amigo Eduardo, Mônica, beijo para todo mundo. Uma pergunta aqui do nosso amigo Mário Jorge, e aí eu vou ter que ler na íntegra. E só ressaltando aqui que nunca é demais ressaltar, Mário Jorge, nosso professor de PNL, abriu a porteira lá para a gente aprender esse negócio também. Nosso beijo no coração. Nas palavras dele... Pode falar. Ele não gosta de ser chamado de mestre, mas ele é um mestre que eu tenho. Eu tenho saudade dele, de vez em quando eu lembro dele. Mandar um beijão para ele. Ele é uma pessoa muito querida. Ele já fez a pergunta tem meia hora, viu, Mário Jorge? Mas é que o cara fala pra caraca explicando o negócio, eu sabia que ia chegar o teu momento. A pergunta do Mário é assim, ó. Marcelo, pergunta aí ao bebê se é jogo deixar o dinheiro na poupança ou melhor seria aprender sobre aplicações financeiras que rendem mais. Sim, aplicações financeiras que rendem mais. Por exemplo, já que ele tocou no assunto investimento, quando a gente escolhe a poupança, o que normalmente eu pergunto nas minhas palestras brincando? Eu falo, pessoal, qual a garantia que a poupança tem? As pessoas respondem, o governo. O governo não garante a poupança. Quem garante a poupança é o Fundo Garantidor de Crédito até R$250 mil por CPF. Só que o FGC também garante LCA e LCI, garante CDB. São alguns produtos ali que ele garante também dessa proteção. E o produto que o governo garante é o Tesouro Direto, que é o produto considerado mais seguro no mercado financeiro, porque tem essa... Se o governo não honrar com aquilo, é porque ele quebrou, os outros países tiram dinheiro daqui. Então é muito importante. Agora, quer dizer, a poupança hoje, nesse exato momento com a taxa de juros atual, da Selic de 3%, a poupança está rendendo 2,1% ao ano. 2,1% ao ano. Sendo que ela precisa de 30 dias para poder realmente ter aquela rentabilidade. Isso está dando mais ou menos, eu fiz a conta ontem, é 0,175 por mês. Menos de 0,2 por mês. Então, o que acontece? Se você encontrar um CDB que esteja pagando ali 100% do CDI, com alta liquidez, que CDB às vezes tem carência, tem que ver que a carência dele no momento que você precisar, pode. Tem alguns CDBs que vão pagar mais, mas você tem que ficar 2 anos ali, 3 anos ali. LCA, LCI, eu já tenho carência que vai de 2 meses até 3 anos. Então, o que eu faço? Eu deixo um dinheiro, por exemplo, meu, dos primeiros 6 meses, ou no Tesouro Selic, Tesouro Direto, o Selic é o mais estável. O Tesouro IPCA, o pré-fixado, eles têm uma volatilidade grande. Ou põe num fundo DI, ou põe num CDB que não tenha carência. Isso para os meus primeiros 6 meses. Depois de 6 meses a 1 ano, o que eu faço? Eu ponho numa LCA ou numa LCI,
Peguei uma agora que estava pagando 105% do CDI, que dura 6 meses. Porque aí, se eu não precisar de usar esse dinheiro de novo, daqui a 6 meses ele cai e eu aplico de novo nos 6 meses. Se esses primeiros 6 meses eu precisei de usar isso aqui, esses de 6 meses a 1 ano eu pego daquele que rendeu mais para poder entrar nesse pote aqui agora. Então, Mário, assim, investimento mesmo conservador, existem alguns produtos melhores do que a poupança. Só que tem que verificar assim, o tempo que ele vai ter disponibilidade de você colocar a mão no dinheiro, se ele tem imposto de renda ou não. Se ele tiver imposto de renda, fazer a conta. Inclusive, na nossa jornada, numa das aulinhas ali de investimento, a gente tem um e-book também falando sobre investimento, sem economês, bem didático. Eu coloquei lá uma planilhazinha de comparador de renda fixa, que compara LCA, LCI, CDB. De acordo com o que estiverem te oferecendo, você joga os dados da planilha e ele fala, ó, melhor para esse prazo que você quer é esse produto. Então já faz isso automático para você. Isso está na nossa jornada também. Legal. Eu joguei o link aqui para o pessoal da nossa jornada, mas se alguém tiver dúvida, tem tanto na minha bio quanto na bio do Dalton, vocês entram lá. Os conteúdos já estão rolando desde o dia 1º desse mês, então mas vai estar lá tudo lá. Quando você entrar, tudo que já passou está lá. Só vai ficar no ar até a semana que vem, então dá uma passada lá. Uma pergunta outra que chegou aqui do meu amigo Eduardo, lá do Inug. Aqui. Inclusive, amanhã nós estamos juntos aí, hein, Eduardo, na nossa aula. Amanhã tem outra live de Health Coaching, com o pessoal lá do Inug de Compartilha aí que nutrição. eu quero ver. Vamos nessa. Pergunta dele. Estão dizendo que ninguém mais vai viver de rendimento nesses 3 próximos anos devido aos juros muito baixos. É isso? Verdade. Quando a gente fala assim, esses investimentos que eu falei agora, de CDB, LCA, LCI, é para o colchão financeiro. Porque a poupança é para quê? A poupança é para alguma coisa que você precisa no curto prazo. Que ela rende muito pouco, mas é estável, não tem volatilidade. Mas ela tem segurança, mas não tem liquidez. Perdão, não tem rentabilidade. Tem segurança, tem liquidez, mas não tem rentabilidade. Então a gente está fazendo produtos. Mas agora, para quem quer ter um ganho maior, vai ter que começar a aprender a mexer com ação, com renda variável, fundo multimercado, fundo imobiliário. Porque a renda fixa, a taxa de juros, ela hoje está em 3% no Brasil. A inflação está em deflação. Ou seja, 2 meses seguidos que a inflação caiu. Se você vendia alguma coisa por R$10, agora você está vendendo por 9. Porque... Então, isso as pessoas falam, isso é bom. Não, porque começa a gerar... Tudo é equilíbrio. Você não pode ter uma inflação muito alta, mas não pode ter muita deflação também. Então, começa a ser o que acontece? Aquela pessoa que investe para gerar algo, começa a falar, olha, meu preço está caindo, vou ter que mandar a gente embora, não está sustentando. Então, passa para o ciclo, não é para o ciclo virtuoso, é para o ciclo da escassez. Então, nesse momento, que a gente está num período de deflação, e que a taxa de juros está 3% e a tendência é que ela caia mais, muita gente nos Estados Unidos lá está juros zero. Então, muita gente, o Brasil pode chegar ali muito próximo ao zero. Essas aplicações conservadoras que são balizadas pela taxa de juros, a tendência delas é ficarem 1% ao ano. É algo muito baixo. Então, para colchão financeiro, você precisa de liquidez e previsibilidade. Mesmo rendendo pouco, pelo menos para não perder a inflação. Mas para você ter um ganho para aumentar patrimônio, vai ter que buscar na renda variável, vai ter que procurar em outras opções. Vai ter que arriscar um pouquinho nesse negócio. Mais do que nunca. Vai ter que fazer alguns riscos um pouquinho maiores, e aí tem risco para todos os lados. Só façam isso com prudência e conheçam, estudem, para saber até onde você vai fazer ou não. Até porque você tem riscos moderados, como o Dalton falou, de investimento em renda fixa, que também é garantido lá pelo FGC também, e ele vai te proteger mais. Em cima disso, você pode ter um meio do caminho nisso. Por exemplo, eu peguei... Desculpa. Não, eu falo, Só deixar um detalhe aqui. Agora, nesse período, muitas rendas fixas, inclusive, performaram negativamente. Sim. Então, muita gente acha que renda fixa não dá negativo. Dá sim, tá? Sim. Renda fixa, dependendo do que você escolhe, não são todas não, tá? Por exemplo, se você escolhe Tesouro e IPCA, pode dar negativo. Se você escolhe um fundo DI, que a taxa de administração é muito alta, dá negativo. Se você escolhe algum fundo atrelado ao IPCA, algum investimento, um LCA atrelado ao IPCA, e o IPCA está em deflação, ele vai gerar isso negativo para você também. Então, sempre ter para investir, tem produtos que continuam positivos, dando um pouquinho mais que a poupança, mas a própria renda fixa tem alguns produtos que estão no negativo. Então, tudo estar atento a isso, e até dando um exemplo sobre isso para o pessoal, como é importante você também ter uma segurança. Eu há algum tempo eu te falo, né? Eu invisto em algumas rendas fixas de bancos que não são tão tops do tops, porque eles dão um rendimento maior. Eu ganho mais, mas, por exemplo, um deles pediu falência agora. Essa semana eu vou no banco e já está lá disponível para eu tirar aquilo. Então não demorou um mês, na verdade, para
para eles retornarem e eu poder tirar o dinheiro lá e resgatar o dinheiro do meu investimento pela proteção do FGC em cima daquilo. É óbvio que eu esperei um pouquinho mais pelo momento de pandemia, mas eu vou lá já tirar. Então é só para o pessoal saber que tem alguns riscos que você consegue fazer que te segura um pouco também, como um COI da vida, né? Dependendo do COI, que ele garante, a maioria dele, ele vai garantir o valor fixo que você investiu, você só vai perder a inflação. Então é estudar, tem que aprender, não adianta dar tiro pro alto nisso para não rasgar o dinheiro. Isso que o Marcelo falou muito importante, que, por exemplo, o produto que ele escolheu, ele não falou aí, mas se ele vai resgatar aquilo que o banco quebrou, é porque tinha a proteção do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Então isso tem CDB, tem LCA, tem LCI, como eu falei, além da poupança. Então o que acontece? Quando você vai escolher, imagina o seguinte, um banco top, Itaú. Se o Itaú vai te oferecer um CDB, um LCA, um LCI, ele vai te dar um percentual, porque ele é um banco muito grande e passa segurança, ele é sólido. Um banco médio, ele vai falar o seguinte, se eu oferecer a mesma coisa que o Itaú, aí o pessoal vai escolher o quê? Vai escolher o Itaú. Então eu ofereço uma rentabilidade maior. Então como é que a gente faz para se proteger? O produto tem a FGC, depois, existem as agências classificadoras de risco que dão nota máxima para o Banco Itaú. Esse banco aqui, ele está numa nota que está dentro do grau de investimento ou ele está numa nota que está num grau de risco maior? Quanto maior for o risco dele, mais ele vai dar para competir com outro banco que tem risco menor. Então eu falo, eu quero correr mais risco, mais protegido pela FGC, ou prefiro que não ocorrer passar por essa situação, ter um pouquinho menos de rentabilidade, mas que a nota desse banco ainda seja uma nota boa. É isso aí. Então, quanto maior a nota do banco for negativa, mais ele vai te dar para poder atrair o investidor. O que pode acontecer se o banco quebrar, no caso do Marcelo foi um mês, foi rápido esse processo. Mas eu vi casos de bancos que foram à falência e aquele dinheiro que você tinha aplicado até ser liberado levaram 5 meses. Então, no momento que ele decreta a falência, não vai ter mais juros nenhum sobre aquele dinheiro. Então, se você ficar 5 meses ali sem receber, é 5 meses sem juros para receber só lá na frente. Então, existem processos que levam um mês, existem processos que eu já vi levarem até 5 meses. Sim. O Eduardo até perguntou, perdeu quanto? Curioso aqui. Eu falei, eu perdi, na verdade, 2 meses de inflação, porque não era para perder um mês, mas como estava nesse momento de pandemia, tem que ir no centro da cidade, porque eles vão designando qual é o banco. Eu perdi 2 meses de inflação, mas no momento da inflação baixa. Na verdade, eu não perdi, porque o rendimento que eu tive lá compensou isso tudo e eu ainda vou sair ganhando. Então, e esses últimos 2 meses foi deflação? Exatamente. Os últimos 2 meses, então o zero está acima da inflação. O meu zero está positivo, brincando aqui. E qual é a brincadeira? Só o cuidado. Eu acabo fazendo muitas vezes isso quando eu quero fazer um investimento um pouco mais arriscado, mas mais garantido. Qual cuidado vocês têm que ter? Você não pode botar tudo numa galinha só, né? Porque se ela pegar, eu faço isso pulverizando. Então vai um pedaço para um, vai um pedaço para outro. Se um pegar, ele vai pegar como isso acontecer, ele vai pegar um pedacinho só, mas os outros estão lá rodando. Então, é sempre estratégia e você precisa estudar. E no teu planejamento financeiro, inclui, se você fizer um planejamento completo, o teu estudo financeiro para saber o que você vai fazer. Tem coisas que eu vou abrir meu coração para vocês. Eu já não tenho mais paciência de estudar. Eu ligo para o Dalton e pergunto, Dalton, esse fundo aqui que eu nunca ouvi falar, tu conhece? Ele me explica aqui, em 30 segundos aqui, aí eu decido. Eu vou, não vou, eu mando para ele, olha, meu banco de investimento lá abriu essa cotação aqui, serve para alguma coisa, vale? Aí ele me diz o que eu vou olhar e eu pego. Como ele mantém isso sempre atualizado, então assim, me corrija se eu estiver errado, Dalton, mas o que quem está nos assistindo precisa ter em consideração nisso? Primeiro, que conhecimento que eu tenho? O que eu vou investir? Eu só posso investir até onde eu tenho conhecimento. Senão você pede ajuda. Senão você vai aumentar o risco e aí pode acontecer pessoas que vão perder muito dinheiro, como eu já vi, e aí isso vai entrar num processo emocional. Às vezes, se a pessoa trabalha muito isso, investe para familiares, ela vai perder dinheiro de familiares, e aí vai ser um baita de um processo emocional ou de amigos que vai acabar dando outros problemas. Então, só vai até onde a sua perninha alcança, de forma que você tem um pezinho lá na frente e outro lá atrás. Se alguém tirar o chão lá na frente, você consegue dar o passo atrás e voltar com o mínimo em cima disso. A pessoa não tem desculpa, desculpa te interromper, de falar que não sabe. É só entrar na jornada, tem lá um e-book que a gente escreveu sobre investimentos, de uma forma bem didática, direto ao ponto, sem muito blá blá blá, explicando esses conceitos, a FGC, mostrando lá as notas das agências de risco, os produtos que existem, qual é a função para cada investimento, para cada objetivo, qual que é o melhor. Então é só baixar lá, já está lá gratuito para vocês.
Aproveita que a gente fez com o maior carinho, tá lá. Depois, provavelmente, essa jornada vai virar um produto nosso à venda ou vai ser pulverizado em outros produtos nossos. Então, aproveita que a gente está meio que experimentando ela e vocês têm a oportunidade de ter muitos conteúdos. Acho que a gente nunca disponibilizou tantos conteúdos no nosso método gratuito ao mesmo tempo. Então, vão lá, aproveitem, divirtam-se nisso. E a gente que já está caminhando aqui para o final, Dalton, uma pergunta. Já? Já, tu fala pra caralho. Não sei se você percebeu, mas eu gosto de falar. Eu não sei se você percebeu, mas eu gosto um pouquinho de falar. Pô, estava aqui ainda com tanta história para contar, tanta coisa. Tinha meia hora que o Mário Jorge fez a pergunta aqui, rapaz, para eu poder fazer aqui, para ver como é que demora. Primeiro, vou te fazer duas perguntas e uma para você responder. O Eduardo perguntou aqui, como é que é? E quem investe em seguro privado? Se o seguro privado vale, em cima disso, até onde ele vale, até onde ele não vale. E aí a continuidade, para você fechar um pouco desse bloco de resposta a gente para o finalmente, é cuidar de você agora, cuidar de você no futuro. Consumir agora, consumir no futuro. Fazer o planejamento agora, pensar no futuro. Faz uma comparação dessa, final, para ficar claro para a galera. Como é que é isso? Eu atendo os dois, eu atendo um só? Como é que eu distribuo isso? Tá, só pergunta ao Eduardo o que é seguro privado. Ele está falando que de seguro de vida? É um seguro para o investimento? Tem vários. Que existe que através de opções? Só para ele ser um pouquinho mais claro que seguro é esse. Então, o seguinte, é importante, sim, dentro de um planejamento financeiro, as pessoas hoje em dia têm muito o quê? Só assim, na linha do tempo, boa parte, vou cometer uma generalização, até porque existe uma crença que é muito constante nas pessoas, que eu vejo em muitas pessoas, estou aqui generalizando, que é a seguinte: não sei se eu vou estar vivo amanhã, tem que aproveitar hoje. E gastam tudo hoje, antecipam as compras através de cartão de crédito, enfim, fazem lá, antecipam as compras para viver bem hoje. Mas a média de vida do brasileiro é 75 anos. Então, se você for ter a média, como é que vai estar a sua vida lá na frente? Então, o importante é o seguinte, é a gente, sim, viver bem hoje, não é um ou outro. Às vezes a pessoa fala, eu prefiro viver bem hoje que amanhã é incerto. Ou então aquela pessoa que fala, não, vou deixar tudo para amanhã porque eu quero ter uma terceira idade ali tranquila. E parece que as duas coisas são excludentes. Não. Como eu posso fazer para viver bem hoje e melhor ainda amanhã? É uma mudança de conceito, de mentalidade. Então, hoje, tem meu dinheiro separado para lazer, tem aquelas coisas que são... Assim, o interessante na vida é a simplicidade. Quanto mais simples for a sua vida, mais dinheiro sobra para você fazer aquelas coisas que lhe são caras, estar com os amigos num bar tomando uma cerveja, tocar violão numa roda, sair para dançar, enfim, aquilo que é praia, que tem tanta coisa bacana para fazer que não gasta muito. Então, assim, o que é legal para você? Não por status, mas que realmente vem de dentro de você. Então, você tem que ter uma verba assim hoje para aproveitar as coisas que você gosta hoje, mas é aquilo que realmente vem de dentro. Muitas vezes a gente vai ter um lazer que é para atender a necessidade de alguém. Olha o carrão que eu tô, olha a situação que eu tô, olha a roupa que é o jacarezinho aqui, nada contra o jacarezinho da roupa, tá? Uma vez eu fui fazer uma palestra disso, o cara na minha frente estava com o jacaré. Então, nada contra o jacarezinho, mas eu uso porque eu gosto dessa roupa ou é porque é de qualidade? Então é viver bem hoje. Mas isso não impede de você viver bem amanhã. Um conceito que a gente fala muito é o seguinte. Primeiro, o conceito mais importante, na minha opinião, das finanças pessoais. Se você entender aí do outro lado hoje, isso já valeu a pena nosso bate-papo. É o quê? Pague primeiro a si mesmo. Então, quando você recebe seu dinheiro, eu separo a verba para os meus objetivos da reserva, dos prazeres de médio e longo prazo e da minha aposentadoria. Com o que sobrou, eu vou pagar minhas contas e vou viver da melhor forma possível. Se não é o suficiente, vamos desenvolver uma renda extra? Vamos fazer mais dinheiro? Será que com a habilidade que eu tenha e nesse aprendizado que a gente tem dessa pandemia, é que a gente não pode viver em função só de um tipo de trabalho? Com as habilidades que eu tenho que abrir leques de entrada, tem que ter várias formas de entrar a receita, não pode ser só de uma fonte. Assim, para investimento, como colocar todo investimento, todos os ovos no mesmo cesto é perigoso, eu ter uma fonte de receita só também é perigosa. Então, como é que eu posso trazer vários tipos de renda? E se eu quero realmente ter mais qualidade, eu quero fazer mais coisas do que hoje a renda me dá, mas tirar uma parte para o futuro também. Então, viver bem hoje e amanhã. Sim, com certeza. O Eduardo falou aqui, para você dar aí o teu aparato final e aí mandar a tua mensagem final também. Ele primeiro falou INSS. O Eduardo, o Dalton sempre fala que INSS isso nunca será suficiente.
minha piadinha. Depois ele botou a previdência privada aqui como um exemplo. Tá presente. Só para você dar um então exemplo. É o seguinte, e aí faz também teus comentários finais, tua mensagem final para a galera. O INSS é importante, sim, por causa da questão de seguridade social. Ficou doente, está com uma situação, você pode pedir uma aposentadoria antecipada, enfim, receber. Então o INSS é importante, sim. Só que como forma de aposentadoria, ele está cada vez mais fraco, e quando chegar a nossa época de aposentar, sempre está aumentando a idade, né? E dando um pouco menos. Então, a tendência é que a gente vai se aposentar. Para você ver, hoje, de 1 a 2% dos brasileiros têm uma aposentadoria no teto do INSS, que está um pouquinho mais de 5 mil. Então, ou seja, ele não vai aposentar com a gente com a qualidade de vida que merece. Então, a previdência privada é um dos produtos bacana para você fazer seu plano para uma aposentadoria. Eu faço previdência privada? Faço. Aqui não vai dar tempo de explicar tudo o porquê, a gente pode fazer numa outra live aí para explicar isso. Mas pode ser através de fundo de investimento, a pessoa que gosta, se sente bem comprando imóvel, para viver de aluguel, para pensar numa aposentadoria, etc. A previdência é um bom produto, mas assim, tem que saber de onde você está comprando a previdência. Dos bancos mais tradicionais costuma ser muito ruim, que a taxa de administração é alta, a taxa de carregamento é alta. Então, onde tem previdências boas? Nas seguradoras. No Icatu, por exemplo, é um lugar onde eu gosto muito para previdência. Toda a previdência do Icatu é boa? Não. Você tem que saber. E o que acontece? Previdência, você pode colocar uma parte em renda variável, pode